Maria. É muito ruim assim, né? E superação, milagre da fé, não é? É desse menininho, né? Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Tudo certinho. Bem, já temos aí 5 alunos. Matheus, Gabriel, Lavínia, outro Matheus, Azevedo e Vinícius Caetano. Entrando mais um. Carlos Eduardo. Cheio de caras novas aqui. Boa noite. Pessoal, só vou esperar aí mais uns minutinhos e aí a gente começa, que ainda está chegando gente aí. Ainda estão entrando mais alunos. Quantos aqui estão sem microfone hoje? Só para eu saber. Se puder falar no chat lá, eu estou olhando. Os que estão sem microfone. Não é ninguém? Está todo mundo no microfone? Que beleza, rapaz. A participação hoje vai ser top, ó. Só o Vinícius ele está sem. Beleza. Então pode falar que está sem, só para não participar, hein? Sexta não, é quinta. Então, Carlos, eu perguntei quem está sem microfone hoje. Quem não vai conseguir mandar áudio aí, só para ficar sabendo. Por enquanto, só o Vinícius. E Carlos também. Entrando mais alunos. Beleza. Bem, eu vou começar aqui, né, aproveitar que tem mais gente participando, deve chegar mais alunos aí. Eu não lembro quantos alunos tem na chamada aqui na pauta, mas eu acho que eram uns 15 a 17 alunos. Então a gente já tem aí 10, né? Tá um número aí bem razoável. Bem, eu não, até onde eu estou vendo aqui pelas carinhas das fotos, né? Alguns não dá para saber quem é, porque tem foto de outras coisas. Mas pelas carinhas aqui, eu acho que a gente não se conhece, né? Pelo menos pelos os que tem foto aqui, eu não estou reconhecendo. Então, meu nome é Bruno, como vocês devem ter visto aí nos horários e etc., né?
E eu vou estar dando essa aula de sistemas operacionais para vocês, né? E essa aula de sistemas operacionais eu dou tanto aqui no técnico, quanto no técnico em informática, quanto no de manutenção também. No manso, né? Que a gente chama de manso. Só para confirmar aí, o som tá legal para vocês? Alguém pode confirmar? Sim, sim, beleza. Então tá bom. Primeiramente aí, boa noite para todo mundo, tá? A gente está começando aí mais um ciclo, né? Boa noite aí para vocês, Matheus, Júlio, Cassiane, e todos vocês aí. E aí vocês podem ficar à vontade, tá? Nas aulas, assim. Essa aula aqui, ela é mais para tirar dúvida de vocês, ajudar em algum tópico específico da disciplina, tá? Então vocês podem ficar à vontade, usar o áudio, o microfone, o que for melhor aí para vocês, tá? Apesar de que o áudio, ele otimiza melhor, né? Dinamiza melhor a aula. Mas, como eu sei que alguns aí talvez estejam com algum problema de microfone, etc., vocês podem mandar no chat aí também, que eu fico observando. Então, vocês podem ficar à vontade para participar, ligar a câmera, quem quiser, tá? Essa parte de ligar a câmera talvez seja bem interessante na parte das apresentações, né? Quando a gente inverter um pouco aqui o processo, eu parar de falar um pouquinho e deixar vocês apresentando algum tema, algum conteúdo, tá? Então, vocês podem ficar à vontade aí para perguntar. Todo o material eu deixo no Avo, no Moodle, né? Então, lá você tem vídeo que eu gravei, né, da disciplina, de cada capítulo, e alguns capítulos estão quebrados, né? Eu começo numa quinzena e termino na outra quinzena, e aí você tem lá a apostila, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o ambiente lá para vocês, alguns eu sei que já entraram no ambiente, né? Então vocês podem estar acessando esse ambiente aí, que tem muito material lá para vocês usarem, tá certo? Então, sistemas operacionais, né? Então, a gente vai estar ministrando essa disciplina aí para vocês. Então, o que é um sistema? Vocês já ouviram falar em sistema? Quando vocês pensam lá, sistema circulatório, sistema prisional, um sistema aplicativo, né? O que é um sistema? Alguém sabe? Cadê? Eu vou pedir alguém, então, hein? Opa, já tem uma definição aqui, ó. Tudo que faz parte de determinada coisa. Isso aí. Quem mais? Quem mais pode me ajudar aí? Que opera alguma coisa. Eu não entendi, desculpa. Que opera alguma coisa. Que opera alguma coisa. Seria um conjunto de ações que vai operar alguma coisa futuramente? Um conjunto de ações que vai operar alguma coisa. Beleza. Conjunto de ações para um fim. O Tales deu essa definição. Conjunto de ações. Um conjunto de coisas que trabalham juntas para um determinado fim.
Vocês estão bem na linha, assim, né? Do conjunto de coisas. Conjunto de coisas que formam um novo. O Júlio Silva. É por aí. Vocês estão no rumo certo aí. Realmente, sistema é o quê? Você tem um agrupamento de elementos que vão trabalhar em conjunto para atingir um objetivo, né? Então, basicamente, um sistema é isso. Então, quando você pega lá um sistema circulatório, por exemplo, que a gente precisa, né, para sobreviver, é um conjunto de veias, artérias, coração, né, para que você tenha sangue circulando pelo corpo e nutrindo as células, etc., né? Então, é um sistema. Você tem um conjunto de partes que o objetivo é o quê? Fazer os nutrientes circularem aí pelo corpo, né? Então, a mesma coisa aqui, né? O que é um sistema aqui no caso da computação? É um conjunto de aplicativos, um conjunto de utilitários, um conjunto de módulos, de bibliotecas, e isso tudo, no final, vai propiciar a gente alcançar algum objetivo, né? Então, no caso de um sistema operacional, o que ele é, na verdade? Ele é justamente isso aí, é um conjunto de utilitários, um conjunto de aplicativos, de linguagem, de módulos escritos em baixo nível, né, para gerenciar o quê? Gerenciar um sistema computacional, né? Então, basicamente, o sistema operacional é isso, né? Um conjunto de módulos que tem como objetivo gerenciar um sistema computacional. A gente agora não pode falar mais apenas computador, né? A gente está na era aí da internet das coisas, então tudo quanto é tecnologia que você tem hoje, ela pode computar alguma coisa, né? Fazer algum cálculo, alguma coisa do tipo. Então, por isso que eu estou chamando de sistema computacional, que pode ser qualquer coisa, né? Smartphone, uma geladeira inteligente, uma Smart TV, smartwatch também, né? Tantos outros aparelhos aí que a gente tem hoje em dia, tá? Então, o sistema operacional é uma disciplina importante para qualquer área da computação, né? Qualquer curso de computação que vocês fizerem na área de redes, desenvolvimento, na área até de gestão de tecnologia, vocês vão passar em algum momento pelo sistema operacional, né? Não tem como fugir. Então, a gente precisa ter um conhecimento legal dessa área, né? Como a gente está em formação, querendo ser técnico em informática, a gente precisa conhecer um sistema operacional, né? Então, se você sabe a filosofia que tem por trás de um sistema operacional, fica fácil você partir de um sistema para outro, né? Então, você consegue migrar fácil. Você vai do Windows para o Linux, para o Android, para o Solaris, né? Por vários outros sistemas aí. E você consegue migrar com certa facilidade, porque você conhece os componentes de um sistema operacional, conhece como eles se relacionam, né, entre eles, então fica mais fácil a gente lidar com o sistema operacional, tá? Então, o objetivo desse curso é fazer com que vocês entendam como funciona o sistema operacional, né? E como são, assim, as relações entre os componentes que compõem esse sistema, né? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês o planejamento da disciplina, né? Que vocês têm acesso lá no ambiente virtual, a qualquer momento, né? Qualquer momento que o mundo não esteja fora do ar, né?
mas se tiver no ar, vocês conseguem acessar. Então, essa disciplina, ela é ofertada no segundo período, né? Então, no caso de vocês aí, vocês estão chegando aí na metade do curso já, né? Então, ela é ofertada no segundo período e, geralmente, o sistema operacional é ofertado logo no início dos cursos, assim, né? Terceiro, no caso da graduação, é entre o quarto e o quinto período. Então, você já tem essa disciplina. Por quê? Porque ela é importante, né? Ela é base para todas as outras áreas da computação. Então, a gente precisa conhecer isso logo no curso para a gente conseguir dar andamento, né? As demais áreas da computação aí. A carga horária, no caso de vocês, é 60 horas, tá? Então, de teoria, a gente tem 40 horas e prática 20. Felizmente ou infelizmente, né? Eu sei que os alunos geralmente não gostam muito. Essa disciplina ela é um pouco mais teórica, né? Aliás, ela é a única disciplina que eu dou no IFES que ela é mais teórica. As outras são todas bem práticas, né? Mas essa aqui, especificamente, ela é bastante teórica, né? Porque tem vários conceitos aí que a gente precisa entender, né? Então, a gente vai ter uma parte prática, claro, né? Mas a gente vai ter a maior parte das aulas, né, do conteúdo baseado na teoria, né? E a prática serve mais para consolidar o conteúdo. E aí o Tiago está perguntando aqui, essa parte prática das aulas seria como? Então, geralmente, eu faço um diagnóstico da turma primeiro, né? Eu verifico o que vocês já sabem de sistemas operacionais, porque isso aí muda. Tem turma que já chega sabendo bastante coisa, já instalou vários tipos de sistemas, várias distribuições, né, de Linux. E tem turmas que chegam, às vezes, sem saber muita coisa, né? Então, a gente vai vendo o que vocês estão precisando, né? Mas, basicamente, o que eu tento fazer na parte prática é instalação de sistema operacional. Geralmente, a gente mostra a instalação do Linux, porque a instalação do Windows não tem muito mistério, né? Apesar que do Linux também já está bem mais tranquilo para instalar. Boa noite, Samuel. E a instalação do Windows é praticamente avançar, né? O Linux muda uma coisinha ou outra, né? Que a gente pode fazer a instalação, né? Fazer uma aula sobre isso aí, vocês vão notar que tem algumas diferenças, né? Mas como eu falei, a instalação de Linux, que é um sistema aí que está bastante em voga hoje, né? Principalmente por causa do Android, o Linux já está com uma interface muito mais amigável, né? Quando eu comecei a trabalhar com Linux, a gente tinha que saber cor de fio da sua placa, né? Então, era um negócio bem assombroso. Agora, você pode até ficar fazendo instalação e jogando o joguinho enquanto instala, né? Está bem mais tranquilo. Então, as aulas práticas seriam basicamente isso aí, né? Instalação e a parte também de comandos de Linux, né? Para vocês começarem a entender o funcionamento de um shell. O shell é, digamos assim, um utilitário, talvez um dos mais importantes que a gente tem em qualquer sistema operacional, tá? Então, é importante que vocês conheçam essa ferramenta aí, que vocês vão usar ao longo do curso e na vida profissional aí de quem for seguir a área, né? Ou já é
Então, a gente acaba sempre passando pelo shell, não tem jeito. E aí, eu costumo dar alguns comandos básicos, assim, os principais em sistemas operacionais, porque em outras disciplinas do curso vocês vão ver mais comandos, tá? Todas as aulas serão síncronas nas quartas-feiras, isso. A gente está seguindo o horário, né, que foi definido. Então, a gente está na quarta-feira, toda quarta-feira, então, a gente vai ter essa aula remota, por quê? Né, pela resolução do IFES, sobre essa questão da pandemia, a gente está, né, na verdade, o IFES está priorizando aula prática para aquelas disciplinas que exigem mais a parte prática, né? Essa disciplina é a única exceção, né? Por exemplo, eu dou infraestrutura de banco de dados, instalação e manutenção de sistemas, que são disciplinas que exigem mais a prática, né, em laboratório. Então, essas eu vou fazer presencial, tá? Mas, sistemas operacionais, ela é mais teórico, né? Eu sei que boa parte dos alunos não gostam de estudar a teoria, né? Mas a gente tem que passar por isso, não tem como, tá? Mas a gente vai tentar usar simuladores também para tentar ajudar a vocês a fixar o conteúdo, tá bom? Então, a gente tem mais aula teórica, né? E os objetivos dessa disciplina, né? Eu já falei vários aqui, né? Mas o que consta lá no projeto de curso de vocês é entender o funcionamento básico de um sistema operacional, né? Saber quais são seus componentes, como é que eles se relacionam, né? Então, ter esses conhecimentos. E a sua relação com o hardware, né? Para quem não pegou ainda a diferença, hardware é o que você chuta, né? E software é o que você xinga, não é isso? A piadinha você já deve ter ouvido lá no primeiro período, né? E aí a gente precisa saber o quê? O sistema operacional vai se relacionar o tempo todo com os dispositivos, né? Com a parte do hardware. Então a gente precisa saber como é que isso acontece, né? Como é que essa relação aí, hardware e sistema operacional. Entender e selecionar sistemas operacionais de acordo com as necessidades dos usuários, né? Tem gente na área de sistemas operacionais que é meio filosófico, né? Não, eu só uso Linux, só recomendo Linux, só trabalho com Linux, né? Mas aí você vai chegar numa empresa grande, por exemplo, estão precisando implantar um sistema operacional de rede. O sistema operacional de rede em Linux ainda não é tão produtivo assim, né? Agora, no Windows, é bem mais produtivo, mais fácil de gerenciar. Você vai pagar alguma coisa ali a mais? Claro, né? Mas ele é muito mais produtivo, né? Então, eu não sou muito preconceituoso com sistemas operacionais, não. Eu uso, né, e recomendo o sistema operacional de acordo com a necessidade do cliente, do usuário, né? Então, comigo não tem isso, não. Tem gente, não, tem filosófico, né? Não, só uso Mac. Então, é de cada um, né? Mas a obrigação de vocês, enquanto técnico, é saber a diferença de um sistema para o outro, né? Uma empresa me procurou porque está precisando de um sistema para tal coisa. O que eu recomendo para eles, né? Então, se vocês conhecerem o funcionamento de um sistema operacional, vocês vão ter mais facilidade, né, de fazer essa consultoria, né? E conhecer tipos de softwares e licenças, a gente vai estar vendo também só a parte de software, lá no capítulo 2,
E a parte de licença a gente vai estar discutindo ao longo do curso, tá? Mas basicamente a gente tem dois lados de licenças, né? Um para livre, o outro para proprietário. Basicamente é isso aí. E a ementa do curso, né, que a gente é obrigado a considerar na hora que a gente vai dar a disciplina, é uma ementa bem tradicional, né? Qualquer curso que vocês forem ver de sistemas operacionais aí para nível técnico, é basicamente isso aí, não muda muito, né? Então, a gente passa pela história dos sistemas, as gerações de computadores, de sistemas computacionais, né? Eu não sou muito de ficar contando historinha, né? Então, eu prefiro colocar um vídeo de alguma pessoa que tenha mais habilidade para contar história, né? Até porque hoje a gente tem muito documentário, tem muito vídeo aí no YouTube que vocês podem se basear, né, para conhecer um pouco da história. Conceito de hardware e software. Vocês tiveram uma disciplina de hardware no primeiro período, né? E foi, acho que é fundamento de hardware, é isso? Quem pode dar uma confirmada aí para mim? Isso. Eu sabia que o nome era alguma coisa do tipo. Com Giraldelli, beleza. Então, vocês foram bem encaminhados aí. Então, a gente vai revisar alguns conceitos de hardware, não todos, né? É só o que a gente precisa aqui para a disciplina, e revisar algumas coisas de software, né? Algumas vocês, eu acho que não viram, mas eu acredito que boa parte dessa revisão aí vai acabar sendo novidade, né? Para a maioria de vocês. Depois a gente parte para a concorrência, né? Como é que o sistema operacional gerencia vários processos, né? Várias aplicações rodando no sistema operacional, como é que é feito isso? Então, a gente estuda isso em concorrência, que é um problema antigo que já foi bem pensado aí por várias cabeças aí, gênios da computação, e a gente usa os algoritmos que esses caras inventaram até hoje, né? Inventaram lá atrás, a gente usa até hoje. Então, a estrutura do sistema operacional, como é que ele funciona por dentro, né? Quais são as camadas, os módulos. A parte de virtualização, isso aqui é a palavra do momento, né? Virtualização, containers, né? São palavrinhas aí que eu recomendo fortemente que vocês já comecem a se inteirar disso aí. Não só a virtualização, mas a parte de containerização, né? Palavra difícil, que é a parte que você estuda formas de você executar aplicações em servidores, em data centers, né? Forma de você organizar a aplicação. Virtualização, estamos aderindo em peso na empresa. Utilizamos o Proxmox. Muitas empresas estão partindo já há algum tempo, né, para virtualização. Estão virtualizando banco de dados, serviços de rede, estão virtualizando muitas coisas, né? Então, virtualização é uma questão importante, né? Há 20 anos atrás, virtualização era um negócio muito complicado, complexo de fazer. Hoje em dia está muito fácil, né? Vocês conseguem baixar um aplicativo aí facilmente, de graça, e virtualizar um sistema operacional na máquina de vocês. Então, hoje em dia é muito mais tranquilo mexer com isso aí. Processos, threads, né? Não vou explicar agora qual é a diferença dos dois, mas só o processo, né, a gente pode entender como a aplicação em execução, né? Quando você coloca para executar uma aplicação,
o sistema operacional chama aquilo ali de processo, né? E thread é um tipo de processo, a gente chama de processo leve, mas a gente vai explicar isso com mais calma depois. Sistema de arquivo, né? Essa parte aqui eu não me prendo muito nessa parte aí com vocês, porque é um capítulo aí de sistemas operacionais que vocês já têm muito contato no dia a dia, né? Então, vocês criam diretório, criam pastas, movem arquivos de um lado para o outro, né? Então, vocês têm mais interação com essa parte da disciplina. Então, eu costumo passar um pouco mais rápido nessa parte. Tipo de licença de software, a gente vai estar discutindo ao longo do curso, e exemplos de sistemas operacionais, que a gente vai focar mais em Linux, tá? Até para ajudar vocês no curso, que a gente tem outras disciplinas que vocês precisam do Linux, né? E comandos básicos também no Linux. Eu acho que isso aí é essencial, né? Qualquer pessoa que vai estudar informática, se ela quiser ter uma boa formação, tem que passar por esses comandos básicos em Shell, né? Que a gente vai falar depois com mais calma. Certo? Vocês têm alguma dúvida sobre a menta, os conteúdos, alguma coisa? Isso é água, tá? Não estou tomando nada aqui legal, é só água, não tem nada aqui. É bom explicar, né? Vai que eles acham que é outra coisa. É verdade. O professor, o senhor distribuiu as atividades, tem uma atividade que eu esqueci o nome que o senhor deu, mas é um trabalho que a gente faz e a gente tem que explicar o trabalho, esqueci como é que é o nome dele, como é que o senhor colocou lá na... É um tipo de avaliação que o senhor disse que ia fazer. Tá lá no AVA? Isso. Deixa eu abrir. Tá. Não, eu vou passar no AVA lá também para explicar a vocês como é que é. Tá bom? Uhum. Terminando aqui a apresentação do planejamento, né, da disciplina, eu vou lá para o AVA mostrar para vocês como é que é o nosso ambiente. E aí vocês vão se acostumando. É o seminário. Isso. Seminários. Isso. O seminário vai ser um trabalho em grupo que a gente vai fixar naquele glossário da turma. Não, o seminário, a gente vai ter aí um momento de seminário que vocês vão apresentar. Eu vou passar aí alguns sistemas operacionais para vocês e vocês vão apresentar esse sistema para a turma, para a gente poder discutir em grupo, etc. Né? Essa é a parte do seminário. O glossário é outra coisa. Vocês vão indicar termos para preencher. Glossário é dicionário, né? É um nome bonito para dicionário. Vocês vão inscrever termos e definições, igual um dicionário normal, e sugerir isso lá na tarefa. A gente compor o nosso dicionário de termos, né? Então, é um dicionário, né? Então, sei lá, sistema operacional, né? Então, vocês vão colocar lá o item, sistema operacional, e vão colocar uma descrição. Sistema operacional é isso, 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 isso. Então, é um dicionário, né? Então, Sim, cada vai ser um... sortido, o senhor vai sortear as palavras que vai ser adicionadas no glossário e a gente vai fazer a nossa interpretação, a interpretação entre aspas, né? A nossa definição do que é essa coisa. Não, eu estou deixando livre. Vocês... Quem tiver, de acordo com a gente for achando alguma coisa interessante, um termo, Isso. e vai definindo lá no glossário. Isso aí, né? Vocês podem se basear no material, na apostila, no livro,
Vocês podem se basear nos vídeos complementares que eu deixei lá. Podem basear na videoaula também. Vocês podem pegar termos de vários materiais, mas envolvendo essa parte só inicial de sistemas operacionais, né? Vocês não vão colocar lá agora termos de threads, por exemplo. A gente não viu ainda, tá? A ideia é que a gente vá aumentando esse dicionário, a quantidade de termos que tem lá, a gente vai aumentando ao longo da disciplina, tá? Até para facilitar para vocês estudarem. Ok? Bibliografia, a gente vai usar basicamente o livro do Machado e Maia. Machado e do Maia, né? Arquitetura de sistemas operacionais. Aqui está a versão de 2007, tem versão mais nova. Na biblioteca tem bastante dele. E se vocês procurarem bem no nosso ambiente lá, vocês podem ter alguma ajuda nesse sentido, né? Se é que vocês me entendem. Ninguém entendeu. O problema é que o negócio aqui está sendo gravado, né? Então, você tem que tomar cuidado. Não pode falar muita coisa. Mas eu facilitei a vida de vocês aí, tá? Na disciplina. Então, a gente vai seguir mais esse livro aqui, porque esses dois de baixo, eles são referências internacionais, né? Se você for na universidade famosa da Inglaterra, dos Estados Unidos, eles vão estar seguindo esses livros aqui, né? Em inglês, claro, né? Mas eles vão estar seguindo esses livros aqui. São referências internacionais, são os autores top aí da área. Mas esse livro aqui, ele faz meio que um apanhado, né, dos principais assuntos, e ele é mais resumido, né? Então, para um curso técnico, ele se encaixa melhor, né, para essa parte aí didática aí da disciplina, certo? Então, esse aqui vai ser o principal que a gente vai seguir. Inclusive, eu uso os slides dos próprios autores, né? Mas, de vez em quando, a gente acaba recorrendo aqui aos outros livros também, tá? Isso pode acontecer. Avaliação da aprendizagem, nós teremos aí alguns grupos de tarefas, né? Então, cada ponto desse aqui, cada tópico, é um grupo de tarefa, né? Que a gente pode ter. Então, nós vamos ter listas de exercícios de fixação, inclusive nessa quinzena já tem um, né? E a somatória deve dar em torno aí de 25 pontos. Pesquisa científica com produção de resumo e revisão bibliográfica, né? Onde vocês vão pesquisar determinado tema e escrever um resumo ou uma revisão, né? Isso aí vai somar 15 pontos. Criação de materiais específicos, e aí pode variar, né? A gente tenta variar um pouco até para dar um pouco mais de dinâmica aí na disciplina. E aí pode ter roteiros, historinhas e quadrinhos, não sei, a gente pode pensar nisso aí, né? Mapas mentais, cartazes, vídeos, áudios, né? Podcast, que está na moda agora. Então, a somatória disso aí, 20 pontos. Debates em grupo, e aí entra também a parte de seminários, né? Vamos somar aí 25 pontos. E participação, que geralmente eu dou lá no final, né? Principalmente para aqueles alunos que estão precisando de um pontinho ali para conseguir chegar. Então, a gente avalia o desempenho de vocês ao longo do curso, participação nas aulas, né? Participação no ambiente virtual também, tudo isso a gente vai avaliando. Então, esses aqui são os grupos de tarefas que a gente vai tendo, né, ao longo do semestre, e a gente vai colocando lá no AVA. E no final, é só fazer a somatória
e você vai ter a sua nota final. Tá bom? Alguma dúvida sobre a parte de avaliação? Não? Tranquilo? O professor não é querendo já ir criando jeitinho para passar no final do semestre, não, mas o senhor tinha comentado lá no planejamento do semestre que ia ter atividades extras para as pessoas que ficarem faltando pontos. Essas atividades extras serão dadas de forma corriqueira durante o período, ou elas vão acontecer mais em finais, assim, eu passo ter uma prova, aí quem ficou de recuperação na prova, aí vai ter umas atividades para recuperar essa nota. Uhum. Não, a gente vai ter sim. Tá até aqui no próximo slide, ó. Nós temos aí estratégias de recuperação paralela, né? Que basicamente, assim, são tarefas para recuperar nota, basicamente, né? Apesar que na resolução fala de recuperação de conteúdo, né? Mas eu não vou, por exemplo, é estranho você dar uma aula de um capítulo e daqui 15 dias depois você dá a mesma aula daquele capítulo, né? Então, o que eu faço geralmente depois que a gente faz uma avaliação, a gente discute essa avaliação aqui, enquanto síncrono, e aí a gente passa mais uma atividade para recuperação de nota, né? E eu costumo dar algumas tarefas extras, assim, ao longo do curso, né? Não muitas, porque senão você vai estourar muita quantidade de pontos, mas algumas tarefas extras aí para quem estiver precisando de nota, né? Então, isso aí é possível também. Ok? Até o semestre passado, eu estava dando tarefa extra, certificação em cursos, né? Só que estava rolando umas tretas, assim, muito esquisitas. Tinha gente terminando 2 cursos de 30 horas em um dia só, né? Negócio meio esquisito, né? Falei, melhor não usar isso aqui, não. Você terminar 2 cursos de 30 horas em um dia, o cara tem que estar muito, muito rápido, né? Mas eu achei melhor. Eita, isso aí é bom, hein? E não é só um, não, vários. Então, eu resolvi tirar essa questão aí, né? Se eu souber depois de algum sistema assim mais confiável, né? A gente pode até pensar em colocar isso depois. Tá? Mas, Professor, diga. o professor Gilberto Sodré, ele até passou um curso da Cisco. Acho que deu até certo, né? Ele é um curso grande, né? Não dá para fazer em 2 dias. Foi até... A gente fez, né, o decorrer do curso, né? Esse curso da Cisco lá. Uhum. Essa é a questão, o Carlos aí tá lembrando também do Sodré. O problema é que o Sodré usa muito o curso da Cisco, né? Então eu fico com medo de lançar curso que ele já tenha passado para vocês, né? Porque eu não tenho a carteira dele de cursos, né? Porque ele já trabalha com a Cisco há muitos anos. Então eu não tenho a carteira de curso que ele tem, né? Porque para você ofertar determinados cursos, você tem que ter feito, tem que ter passado nas provas, passado por avaliações presenciais, então eu não fiz essas coisas, né? Então ele tem mais cursos disponíveis para ofertar. Então eu acabo deixando a Cisco mais com ele, né? Eu cheguei a até passar alguns cursos da Cisco, mas de vez em quando acontecia isso. Eu passava um curso e ele já tinha passado para a turma no semestre anterior. Então, eu deixo a Cisco mais com ele lá. Ele é o representante Cisco do IFES, né? Então, eu deixo isso aí mais com ele. Mas a gente pode pensar, né? Se vocês quiserem sugerir aí alguma plataforma de curso
de preferência gratuito, né? A gente pode dar uma analisada e ver se dá para encaixar como tarefa extra aí também. Tá bom? Tudo aqui é negociável. Beleza? Vocês têm alguma dúvida aí sobre a apresentação da disciplina? Não? O Carlos falou que é nem uma, né? Ele não tem nem uma dúvida. Então, assim, não tem dúvida realmente. O Samuel acho que travou a tela dele. Não. Ah, não. Não, tá se mexendo. Tá vivo. Que susto, rapaz. Achei que ele tinha... É que eu tô lendo ali o planejamento para ver se eu recordo outra coisa que eu tava pensando na hora que eu tava lendo. Ah, tá. Beleza. Deixa eu mostrar, então, o AVA aqui para vocês. Vocês já devem ter visto. Acho que a maior parte aí já entrou. Mas, caso alguém não tenha entrado ainda, aí é bom que eu explique aqui algumas coisas que todo semestre, né, gera alguma confusão. Então, é sempre bom dar uma passada. Com o tempo, vocês vão se acostumar com o AVA aqui da disciplina, né, e já vai até falar comigo. Não, professor, já estamos sabendo, pode passar. Quando vai chegando lá para metade, vocês já estão fera. Então, esse é o AVA da disciplina, é o AVA mais legal do IFES, tá? Com certeza, é o meu ambiente aqui. Eu sou um cara muito bom, né, e crio ambientes virtuais de aprendizagem muito bons, né? Sou o melhor professor do IFES até, então, isso aí acontece. Então, aqui isso aí, Carlos, tem que concordar, né? Você não passou na disciplina ainda, tem que ir concordando. A gente tem aqui a logomarca, né, dos principais sistemas operacionais que a gente tem. Infelizmente, da Apple, né, desculpa, gente, mas eu não tenho nem grana para comprar esses sistemas aí da Apple, então não consigo nem dar curso aí para vocês nessa área, foi mal, não dá. Mas os outros aqui dá para a gente se virar. O Windows, Linux, que é o Pinguim, o Android, né? Essas ferramentas aí dá para a gente brincar. Então, aqui tem a parte de avisos. Essa parte é só comigo, né? Eu que passo os avisos para vocês. É unidirecional, né? E aqui não, nesse outro fórum aqui, vocês podem mandar sugestões, discutir alguma coisa para a turma, né? Mandar ideias de vocês sobre alguma coisa, dúvidas, por aí vai, qualquer coisa, né? Vocês podem mandar por aqui. O plano de ensino, que é basicamente esse slide que eu acabei de apresentar para vocês, né? Então, essa já foi a nossa apresentação do plano de ensino, né? Só que aqui, nesse arquivo, está um documento mais formal, né? Com as estruturas, com os conteúdos, né? Por tópico da disciplina. Então, vocês têm uma visão um pouco mais ampla aí da disciplina, certo? Basicamente é o que eu apresentei no slide, só que aqui está de um jeito mais formal, tá? Aqui tem um simulador que foi o próprio pessoal do livro lá, que a gente vai estar seguindo, né, do Machado e do Maia. É um simulador de sistemas operacionais, tá? A gente pode, na época, né, isso aí eu só consigo passar esse simulador para vocês depois que eu passo o capítulo 5, né, porque até lá não tem muito conteúdo para a gente usar o simulador. Mas depois do capítulo 5 eu já consigo, né? Então a gente pode marcar, né? Eu não cheguei a falar isso na hora que eu apresentei o planejamento, mas a gente pode marcar uma aula prática, né? Isso aí é possível agora, pelo menos foi o que passaram para a gente, né?
Mas mesmo as aulas com atividades não presenciais, que é o caso dessa disciplina aqui, a gente pode marcar momentos em laboratório, né? Só reservar e combinar com vocês. Então, a turma aqui tem 17 alunos, a gente provavelmente já teria que dividir a turma, né? Mas aí a gente organiza e vê direitinho na hora que chegar lá na época, tá? Para a gente fazer um laboratório focado nesse simulador, né? A gente pode fazer isso aí. E aí vocês vão ver coisas que a gente estudou na teoria, na prática, né? Uma simulação, como é que funcionaria no sistema operacional de verdade. Aqui tem um material de apoio, aqui tem uma apostila e um outro material. Essa apostila fui eu mesmo que escrevi na época, para o ETEC, que é o ensino técnico à distância. Então, vocês podem usar à vontade, é um material que está gratuito aí na internet, já vi aparecer um monte de site aí de material, está liberado, né? Minha foto está aí no mundo todo. Mas vocês podem acessar esse material aí sem problema. Ok? Depois vocês podem baixar isso aqui e dar uma olhada no que tem lá dentro. O nosso glossário, vocês observem que esse glossário, ele está na área aqui principal do AVA, na seção geral, né, informações gerais aqui. Então, esse glossário aqui de cima, ele é só leitura, tá? Vocês não vão fazer as atividades nesse dicionário aqui, porque ele, na verdade, ele funciona só como um acumulador, ele vai acumulando os itens que a gente vai criando, tá? Então, vocês não vão fazer atividade usando esse dicionário aqui em cima. Vocês vão fazer lá na quinzena, tá certo? E aí vai ter um link lá para o glossário. Então, esse de cima é só leitura. Vocês podem entrar aqui à vontade, né? Eu acho que não tem nenhum aqui, eu não vi ainda. Ninguém colocou ainda. Mas aí vai ter lá o dicionário, né? Os itens, as definições, mas esse aqui é só leitura, tá? Vocês não vão fazer as atividades usando esse cara aqui. Também o link aqui para quem não se cadastrou ainda, né? Cadastrar no grupo da disciplina. Já tem bastante gente lá, né? Não sei nem quantos que tem. Não sei se todo mundo já se cadastrou, mas se por acaso alguém não se cadastrou ainda, vocês podem usar esse link aqui, né? Como vocês já foram alunos do Giraldelli, eu sei que ele usa bastante o Telegram, então vocês já devem estar acostumados com essa ferramenta, tá? Então, a gente já tem aqui a primeira quinzena, né? Já está pronto aqui para vocês. Opa, entrou mais uma pessoa aqui. A primeira quinzena, então, começou dia 27, né? Porque a gente começou uma semana depois, pela questão aí dos protocolos, né? Que eles tinham que passar para vocês, etc. A resolução está cheia de regras aí para seguir. Então, a gente está começando essa semana e vai até o dia 10 de outubro, né? E, geralmente, eu faço o quê? Apesar de ser uma quinzena, 15 dias, claro, né? Mas a gente acaba deixando uma semana a mais para vocês fazerem as atividades, tá? Então, vocês têm aí 2 semanas para conseguir estudar o conteúdo todo e 1 semana para fechar as atividades avaliativas, né? Então, a gente acaba seguindo esse modelo aí. É claro que é bom não ficar postergando muito, porque nosso postergando ficou bonito, né? Palavra bonita. Esse horário aqui, né? 8 horas da noite, a pessoa está falando postergando. Não é muito legal a gente ficar postergando aqui a data, né? Porque senão começa a acumular, vira uma bola de neve aí, e no final mata todo mundo. Então, tem que tomar cuidado.
mas se vocês seguirem essas 3 semanas aí, dá para fazer as atividades sem problema. Aqui vocês têm o primeiro item, né, o plano quinzenal de atividades, né, que é o plano da quinzena, específico daquela quinzena. Então, toda quinzena vai ter isso aqui para vocês. É um documento formal, né, que eu sou obrigado a fazer. Mas eu deixo aqui disponível para vocês olharem também. O planejamento da disciplina, os slides que eu acabei de mostrar para vocês, né, está aqui disponível também. O encontro síncrono de hoje, né, e a gente fez a apresentação da disciplina. Amanhã, por exemplo, né, a gente já coloca essa aula gravada aqui para vocês poderem acessar, tirar alguma dúvida. E aí eu sempre faço isso, né? A aula síncrona, de 15 em 15 dias. Se vocês precisarem, entrem em contato, que a gente pode fazer toda semana, né? Alguma semana extra aí, não tem problema. Mas eu faço de 15 em 15 porque, pelo menos no semestre passado, deu certo, né? Não foi tão necessário assim, aula toda semana. Então, assim que eu termino aqui, geralmente no outro dia gera o vídeo para mim, e aí eu já publico aqui para quem não conseguiu acessar a aula síncrona, no horário dela. Aqui vocês têm um vídeo, uma videoaula minha, né, dando esse capítulo 1 aí para vocês. Aqui tem os slides do capítulo 1, né, que vocês podem usar. Como eu falei, eu vou estar usando os slides dos próprios autores, né? Geralmente eu faço isso quando é livro já que tem várias edições, né, muito material pronto, né? Então, os autores já elaboraram o material, né, para que eu vou ficar inventando coisa aqui. Então, ele já tem. Então, o Tannenbaum tem material, Silberschatz também tem material. Então, geralmente, o que eu faço é traduzir, né, e usar esse material aí nas aulas. E aí tem material complementar também, que vocês podem assistir para dar uma reforçada no conteúdo, né? Eu gosto muito de usar o material da Univesp. Não sei se vocês conhecem, mas é um material que eu tenho mais confiança, né? Então, tem lá de sistemas operacionais também, na Univesp. Tem um material aqui sobre data center, um vídeo extra aqui que eu coloquei também, tá? E aqui, a nossa primeira atividade avaliativa, né? De avaliação, que vocês podem fazer até o dia 17 de outubro. Então, como eu falei, eu geralmente deixo uma semana a mais para vocês fazerem a atividade. Então, até o dia 17, vocês podem entrar aqui. Vou mostrar para vocês como é que é o glossário. Esse glossário, claro, como a gente só está começando a disciplina, né? Estamos no início ainda, ele vale pouco, até porque sempre entra mais alunos depois aí de umas 2, 3 semanas. Então, eu costumo dar uma pontuação menor no início, né? Para não dar muito problema lá na frente. Então, vocês vão fazer o quê? Isso aqui trata de uma confecção colaborativa de um glossário, de um dicionário. E aí vocês, como um dicionário, né, vocês vão sugerir, na verdade, incluir itens a esse dicionário. Vocês vão pegar lá, por exemplo, o exemplo que eu já dei, né? Sistema operacional. Esse é o item. Qual que é a descrição dele? É um sistema, tananã, tananã, tananã. Né? Então, vocês vão botar a descrição dele lá. Ok? Vocês vão contribuir com 2 itens, 2 conceitos para o glossário. Então, 2 significados. Por exemplo, sistema operacional, o que ele é? Utilitários, o que ele é? O que eles são, na verdade, né? Então, vocês vão colocar 2 itens. E esses 2 itens vão valer 1 ponto, tá?
Só para a gente começar a brincadeira aqui. Tarefinha bem fácil de fazer, né? Dá para fazer aí com muita tranquilidade, tá bom? É só lembrar que antes de você publicar aquele item, é bom você dar uma olhada antes se já não tem, né? Porque, primeiro que o glossário não vai deixar você colocar item repetido, né? Mas, às vezes, mudando alguma coisa ou outra, vocês podem acabar colocando algum item repetido. Então, dá uma olhada antes nos itens, né? Vem aqui embaixo, ordem alfabética, né? Manda mostrar todos. E aí vocês veem lá quais são os itens que já tem. Fala, opa, tem um item aqui que não tem, vou colocar ele. Tá certo? Então, quanto mais você vai deixando para o final, essa atividade é pior, né? Que aí os itens vão diminuindo, as possibilidades, né? Mas, assim, se vocês forem olhar só a apostila lá que eu compartilhei com vocês, já tem muita coisa para colocar, né? O livro também, os slides, tem muita opção lá para vocês. Ok? Vocês têm alguma dúvida nessa atividade? Professor, eu tenho. Diga, Kairos. Eu não entendi muito bem quais conceitos sobre o que eu vou colocar no glossário. Tá. Vocês vão estar lá assistindo o vídeo, né? Os vídeos lá que tem lá na quinzena. Vão estar lendo lá o material, a apostila, primeiro capítulo, né? E aí vocês começam a anotar as coisas. Eu, por exemplo, eu gosto de estudar anotando as coisas, né? Eu tenho esse costume. Então, pode ser uma boa sugestão para vocês. Vocês estão lá fazendo anotações sobre o que vocês estão estudando, e aí, só naquelas anotações, você já tem vários itens para colocar. Então, você olhou lá na apostila que tem lá, por exemplo, utilitários. Utilitários é isso aqui. Então eu vou colocar esse item aqui. Se ninguém colocou ele ainda, eu vou colocar esse item e a definição dele, né? Um item que você observou na apostila. Não, tem um item aqui que o cara falou no vídeo lá da Univesp, né? Que está ali na quinzena também. É um assunto que ninguém colocou ainda no glossário, então eu vou colocar esse item. O item e a descrição. Então, vocês podem usar como referência o livro, a apostila, os vídeos que tem na quinzena, podem usar todo o material que está lá na quinzena. Tá bom? Beleza. A gente tem aqui também, né, a segunda parte aí do primeiro capítulo, que é a parte de histórico e tipos de sistemas operacionais. Então, tem a minha videoaula apresentando essa parte aí do capítulo 1. E embaixo, nós temos a nossa segunda atividade avaliativa, que também é para o dia 17, que é uma lista de exercícios, tá? Então, vocês estudaram o conteúdo, né? Fizeram os resumos aí de vocês, viram aí todos os conceitos, etc. Vocês podem partir, então, para responder o questionário aqui, tá? Esse questionário, deixa eu ver se tem a pontuação aqui, que eu esqueci. 3 pontos. Também, pontuação pequena, só para a gente começar a aquecer os motores aí. Ok? Vocês têm mais alguma dúvida sobre o AVA? Alguma questão? O professor, o método de pontuação você faz igual o Giraldelli, que ele vai mandando ponto, depois ele divide pela quantidade de atividades, alguma coisa assim? Não, eu faço somatória mesmo. Por exemplo, essa quinzena aqui são 4 pontos, né? Então, 4 dessa quinzena, mas eu não sei quanto que é a próxima.
mais 4 nessa, mais 5 na próxima, mais 10 na outra. E aí é só somar. Não tem nada assim de sistema de cálculo complexo, Assim, não. você vai falar que vai ter quinzena maior que a outra. Eu acho que tinha isso no planejamento de ensino, né? Que é quinzena que tem mais tempo de aula que a outra. Alguma coisa assim. Ou 5, que uma que é 10 horas. Sim, sim. Uhum. Por exemplo, o capítulo 1, ele é muito pequeno, né? Então, a gente nem consegue, assim, tratar muitos conceitos nessa quinzena aqui, porque o capítulo 1 é um capítulo simples, é só de introdução, né? Mas aí tem um capítulo, por exemplo, 4, 5, que já são capítulos maiores, que aí a gente tem mais conteúdo, aí as tarefas valem mais pontos, né? Você tem trabalhos um pouco mais complexos do que inserir 2 itens aqui no dicionário, né? Então, eles vão valer mais pontos. E em relação ao livro, professor, o senhor vai usar ele mais como base ou você vai seguir ele bastante? As indicações do livro? No caso dessa disciplina aqui, a gente segue bem à risca o material do Machado e Maia, tá? Eu sigo bem, assim, inclusive, estou até usando os slides deles, né? Então, eu sigo bem à risca o conteúdo deles, a forma que eles organizam, tá? Vocês vão ter aula presencial, assim, já sabem? Presencial com algum outro professor? Não? Por enquanto, não. Por Vocês enquanto, não. não sabem ou não vão ter mesmo? Não, até agora o que eles Não, falaram, não vamos ter. Não vão ter, né? É estranho. Eu achei que tinha pelo menos. Eu esqueci o nome da disciplina agora. Eu achei que teria. modelagem, dados. Modelagem não ia ser presencial? Não, eu não Do sei. Não sabemos, Edilson? professor. Eu sei que a terceira, os últimos módulos acho que tem 2 disciplinas que é presenciais. Uhum. Eu tive a impressão que modelagem teria, mas não lembro agora aqui. Eu falei isso da aula presencial porque aí vocês poderiam pegar o livro, né, do Machado e Maia, caso vocês prefiram ter o material físico, né? Agora, o material online, vocês têm material aí de apoio que eu coloquei para vocês, né? Vocês podem ter acesso também, tá bom? Mas, especificamente nessa disciplina, a gente vai estar seguindo esse livro. Nas outras disciplinas que eu dou, eu nem consigo fazer isso, porque as ferramentas evoluem tão rápido que não dá nem tempo de escrever os livros, né? Então, tem que se atualizar o tempo todo. Mas nessa aqui, como ela é mais teórica, a gente consegue seguir um livro assim mais fácil, né? Eu tô perguntando mais Beleza? porque eu fui ler entre aspas o livro, né? Aí Uhum. ele é bem grande, bem grande entre aspas também, né? 500 páginas é um livro razoável. E tem Uhum. bastante conteúdo, por mais que ele não seja um livro grande. Tem. Sistemas operacionais têm bastante conteúdo, tá? E assim, vocês ainda não vão ver tudo, né? A gente não vai ver todos os capítulos, até porque não daria tempo, né? Mas geralmente na graduação hoje em dia eles estão até dividindo, eles estão fazendo sistemas operacionais 1 e 2, né? Para conseguir falar de toda a matéria, né? Porque é muito conceito, é muita coisa, né? Quando você estuda sistemas operacionais, você começa a respeitar quem implementou um sistema operacional, né? Porque é muita complexidade. Tinha tudo para dar errado isso aqui. É muito complexo, né?
Então, assim, eu respeito muito os programadores que lá na década de 60 implementaram um sistema operacional no Assembly ainda, né? Linguagem de máquina, que é uma linguagem terrível de mexer, né? Os caras fizeram naquela linguagem, é impressionante, né? Então, hoje a gente tem uma mata, mexer no Python aí, o Python já faz quase tudo sozinho para a gente, né? Mas aqueles caras lá eram violentos. Beleza? Mais alguma questão aí sobre o AVA, sobre a disciplina em si? No? Então, a gente, nas aulas, assim, eu não costumo, assim, a ideia, né, das minhas aulas é usar o conceito de sala de aula invertida, né? No IFES, agora que isso aí está começando, né? Mas em outras escolas, né, principalmente lá de fora, né, os principais países na área de educação já utilizam essas técnicas assim, né? Então, a ideia é o quê? Né? Pelo menos o nosso planejamento é que vocês estudem o material, utilizando o material de apoio, né, que a gente tem videoaula e tudo, e que a gente tente usar essas aulas aqui mais para discussões, dúvidas sobre a disciplina, dúvidas sobre alguma tarefa, né, para a gente não perder tanto tempo só com conteúdo maçante, assim. Eu particularmente, eu não sei se é porque eu já frequentei muita sala de aula, tem até 3 hérnias de disco aqui, de tanto ficar sentado com a bunda na cadeira. Então, assim, eu particularmente não gosto muito de aula expositiva muito longa, né? Eu sei que tem alguns professores que fazem isso, dão aula durante 2 horas, 3 horas, né? Eu não consigo, nem eu aguento, né? Aí o Gabriel até saiu da reunião, falou, não, se não for para ter aula expositiva, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Mas tem alguns alunos que, eu estou brincando aqui, mas tem alunos que ficam meio bravos, assim, né, com esse tipo de metodologia, porque vem acostumado, né, já do ensino fundamental e etc. Mas a ideia é o quê? Que vocês tenham aí um pouco de responsabilidade, né, com o aprendizado de vocês, para vocês estudarem o material que está lá no AVA, né? Então, os vídeos, né, a apostila, o capítulo 1, ele é pequeno, dá para vocês lerem rapidamente, né? E aí tem vários materiais aí que vocês podem ouvir em qualquer horário, no sábado, domingo, né? Vocês podem ficar à vontade aí. E a ideia das aulas é que a gente consiga aprofundar mais os conceitos, né? Então, às vezes, você lê um negócio no livro lá que você não entendeu direito. A minha função é justamente essa aí, tentar explicar esses conceitos mais complicados aí para vocês, tá? Então, a ideia é que a gente consiga discutir mais aqui na sala, né, nessa aula virtual. E aí a gente tenha também atividades práticas, a gente vai estar combinando aí direitinho. A gente não começou com as aulas práticas ainda, as coordenações de curso ainda não permitiram isso ainda, porque eles estão vendo a questão de protocolo, pegando a assinatura de vocês e tudo. Então, pelo menos essa semana está sendo tudo remoto, né? Independente da disciplina. Mas aí, quando regularizar esse negócio, a gente vai combinar aí algumas aulas práticas em laboratório para a gente fixar alguma coisa, né? Fazer uma instalação de alguma ferramenta, usar simulação também, né? Para tentar ajudar isso aí. Para não ficar também muito maçante, né? Só teoria, pode cansar um pouco, né?
Beleza? O capítulo 1, eu não vou falar o capítulo 1 todo para vocês, né, claro, mas só para indicar aqui para vocês. Então, esse aqui é o capítulo 1 do livro, né? Vocês podem observar que eu estou usando os slides aqui dos autores mesmo, né? Machado e Maia. E aí eu vou estar seguindo, né? Com uma dúvida até do Samuel aí, vou estar seguindo basicamente o livro deles, né? Então, assim, eu acho que isso até facilita o estudo de vocês, né? Vocês podem lá assistir uma videoaula, por exemplo, e podem seguir aquela videoaula que vocês vão encontrar tudo lá no capítulo, né? Eu vou estar seguindo o livro lá, capítulo por capítulo, tá? Então, nesse capítulo 1, o que vocês vão estudar nessa primeira parte aí da disciplina? Quais são as funções básicas de um sistema operacional, né? Saber quais são os objetivos principais de um sistema operacional, estudar o conceito aqui de máquina de níveis, que também é importante não só para sistema operacional, mas para muitas outras coisas na computação. Estudar também a parte de histórico, e aí eu coloquei um material complementar lá no AVA, né, para vocês darem uma olhada sobre essa parte de histórico. E aí tem outros filmes que vocês podem ter acesso aí. Agora, para lembrar nome de filme aqui, deixa eu ver. Aquele do... Nossa, esqueci até o nome dos autores. É O Horário. Passou das 8, eu já estou esquecendo tudo. O filme lá do Turing. Como é que é? O jogo? Jogo da imitação. Isso. Jogo da imitação. Esse é um que vocês podem... Quem não assistiu ainda, né? Dar uma boa contextualização assim, de história da computação. Tem o documentário também, O Código, né? O nome dele é Documentário O Código. E vocês vão ver um pouco do histórico aí mais focado em sistemas operacionais, né? É interessante também. Tem vários outros, tá, gente? É só procurar lá documentários sobre computadores históricos da computação, vocês vão achar um monte de coisa. Mas tem muita coisa mesmo. Tem aquele livro também do Steve Jobs, que eu acho que estava até na Netflix esses dias. Eu não sei o nome do filme, mas conta a história da Apple também, né? Então, isso aí também ajuda. É só Jobs, né? O Júlio Silva falou que é só o nome dele, o filme. Então, vocês têm vários filmes aí que vocês podem usar, tá? Para ter uma ideia aí, quem não assistiu ainda, né? Mas, como eu falei com vocês, o histórico eu não fico muito parado nisso aqui, não. Ele se confunde muito com o histórico da computação, que provavelmente outros professores já devem ter falado com vocês, tá? Então, eu não me prendo muito nessa parte aqui, não. Tipo de sistemas operacionais, né? E aí vocês vão ter ideia aí de quais são os tipos de sistemas que a gente tem hoje, né? E, basicamente, hoje em dia, são esses dois últimos, multiprogramáveis e com múltiplos processadores, né? Sistemas operacionais que conseguem lidar com vários processadores, né? Então, a gente pode ter esses dois tipos de sistemas aqui hoje. Monoprogramável são sistemas bem específicos, assim, que praticamente a gente não tem hoje em dia.
são de propósitos assim muito específicos, uma área bem detalhada lá, bem específica realmente. Tá? Então, assim, basicamente, o sistema operacional, né, falando grosseiramente, o que ele vai fazer? Ele vai separar o hardware do usuário e o usuário do hardware. Ele vai proteger o hardware do usuário, o usuário não fazer besteira com ele, né? E vai proteger o hardware do usuário e o usuário do hardware, né? Os dois geralmente não se gostam muito, né? Se você pega um usuário leigo aí, né, que não tem necessidade de conhecer mais a fundo o computador, ele não gosta muito de mexer na parte do hardware ali, né? Abrir aquela caixa preta lá, nem pensar, né? Então, o sistema operacional entra para ajudar nisso aí, né? Então, ele vai fazer essa separação. Então, o usuário que vai usar um sistema computacional, ele não precisa ter um conhecimento profundo de hardware, né? Por quê? Ele vai passar as instruções que ele precisa para o sistema operacional e o sistema operacional é que vai se virar para conseguir se comunicar com a controladora de determinado dispositivo, né? Então, o sistema operacional entra nesse meio para tentar fazer essa interlocução aí. Nossa, interlocução, cara. Às 8h21 da noite, eu estou usando... Vou tocar uma música aqui pro senhor. Hã? Mais um, vou tocar uma música aqui. Isso. Aí 3 é a música. Então, o sistema operacional ele é usado para quê? Para fazer essa gestão desses recursos de hardware e para separar, né? Para separar o usuário do hardware. Para você fazer uma abstração, né? Você abstrai aqui, quer dizer, a minha mãe, por exemplo, que tem um conhecimento bem superficial de computação, né? Ela consegue usar o WhatsApp lá, né? Consegue mandar mensagem para a família, mas ela entende de hardware do celular dela? Não, nada, né? Mas ela consegue usar. Então, isso é graças a quê? A abstração. Você abstrai a complexidade do usuário final, tá? Então, essas duas funções aí são as funções principais de um sistema operacional. Ok? Então, o usuário ele acaba enxergando o sistema operacional, né, o computador, o sistema computacional em si, como uma máquina de níveis, né? A pessoa liga o computador, aparece o que geralmente para ele? O logo do Windows, né, que é o mais comum, assim, ainda, né, em desktop, pelo menos. Em desktop e notebook. Então, a pessoa abre e acha que o computador é aquilo ali, é o Windows, é o que ele está acostumado, né? Só que a gente sabe que não é só isso. O Windows é só um sistema operacional, né? Mas tem várias outras ferramentas ali por trás, né? Só que, para o usuário, ele está enxergando só o sistema operacional ali. Ele está por cima da complexidade de hardware. E aí a gente entra numa questão aqui importante, que eu vou terminar essa aula de hoje nesse slide aqui, só para esquentar as turbinas aí de vocês. Um sistema computacional ele é dividido em módulos, né? Então é uma camada sobreposta à outra. Então, quanto mais para baixo nesse modelo, mais fica a cargo aqui mais da engenharia. A turma da engenharia elétrica, mecânica, eles estão mais aqui para baixo nessas camadas, né? Nós, meros mortais aqui, nós ficamos mais na parte de software, né? Que está mais aqui para cima. Então, quanto mais para baixo nesse diagrama, mais perto dos circuitos eletrônicos, do hardware, das plaquinhas, né? Que fica lá dentro do gabinete. E quanto mais para cima, mais próxima do usuário final.
tá? Então, se vocês olharem aqui, nós temos os aplicativos, né? Os aplicativos são os softwares que estão mais próximos do usuário comum, do usuário final. WhatsApp, leitor de PDF que eu estou usando aqui, o Google Chrome, o Google Meet, vários aplicativos, né, que você pode ter, navegadores, etc., planilha, texto, tudo isso aí é aplicativo, né? Samuel, diga, filho. Não, o senhor falou assim que para os engenheiros os elétricos, aí nós, os meros mortais, nós, vocês estavam querendo indicar nós alunos, né? É porque eu não sou engenheiro, não, por isso que eu falo essa frase aí, eu não sou engenheiro, não. Meu doutorado é em engenharia elétrica, mas eu mal sei instalar um chuveiro. Ai, ai. Não, essa brincadeira de instalar o chuveiro é real mesmo. Os alunos de engenharia elétrica passam aperto, porque é familiar direto chamando eles para instalar chuveiro na casa. Tenso. É igual a gente, né? Formatar celular, formatar computador. Ô, Bruno, vem cá, que eu estou precisando aqui formatar meu celular aqui, ele está cheio de foto. Putz, é muita coisa. Então, quanto mais para cima aqui, mais próximo do usuário final. O usuário final aqui pode ser pessoa ou pode ser outra máquina, né? Se for pensar no contexto de rede, um outro computador pode ser um usuário, né? De um aplicativo, por exemplo. Embaixo de aplicativos, nós temos utilitários, né? Que são aqueles softwares que vão dar apoio para o aplicativo funcionar. Então, nós temos aqui compiladores, tradutores, montadores, interpretadores, sistema de gerência de banco de dados, né, e por aí vai. São ferramentas que a gente não costuma, enquanto usuário leigo, usuário final, a gente não costuma ter o acesso direto a eles, né? A gente aqui, enquanto técnicos, né, a gente consegue ter acesso a essas ferramentas, vai precisar ter. Mas o usuário leigo, ele não quer nem saber que esses utilitários existem, né? Eles só querem usar os aplicativos. Então, os utilitários, eles dão sustentação aos aplicativos, para eles conseguirem rodar. Embaixo dos utilitários, você tem o sistema operacional. Esse aí eu não vou nem falar muito, porque a gente vai tratar desse cara o semestre inteiro, né? Então, não tem necessidade. E o sistema operacional, o que ele faz? Ele recebe as instruções aqui dos utilitários e transforma para a linguagem de máquina, que é uma linguagem mais próxima aqui dos circuitos eletrônicos, né? Então, linguagem de máquina, geralmente, quem trabalha mais com isso aqui é a turma da engenharia, né? Eles que trabalham mais com essas ferramentas aqui. Apesar de que hoje a maioria deles já está usando Python para tudo, né? Mas em algumas situações eles têm que usar linguagem de máquina. Eles estão mais abaixo do nível. Camada de microprogramação, que esses dois de baixo aqui já são em nível de hardware, tá? Já está implementado em nível de hardware. Então, essa camada de microprogramação, o que ela faz? Ela pega a linguagem de máquina, uma instrução que está vindo dessa camada, e traduz para zeros e uns. Consegue traduzir para zeros e uns, de tal forma que os circuitos consigam entender o que está sendo requisitado, tá? Então, cada plataforma tem o seu microprograma implementado. A AMD tem o seu, a Intel tem o seu, né? A ARM também tem o seu. Então, cada plataforma implementa o seu microprograma, que é um programa implementado a nível de hardware, complexo pra caramba, né?
que ele pega as instruções aqui mais de alto nível, né, da linguagem de máquina aqui em cima, traduz para zeros e uns, e aí joga para os circuitos eletrônicos. E aí 0 e 1, né, diferença de voltagem aí, os circuitos conseguem entender. Certo? Então, esse modelo aqui é importantíssimo, tá, gente? Vocês forem fazer prova de certificação, de curso, concurso também, sempre tem uma questão baseado, né, nessa máquina de níveis aqui. Não tem como fugir, tá? Quando vocês estudam arquitetura de computadores também, vocês, de novo, batem num modelo parecido com esse aqui. Tá certo? Isso aqui é importantíssimo de vocês terem conhecimento, né, de cada camada dessa aqui. É claro que vocês não vão precisar chegar nesses 3 níveis de baixo aqui, linguagem de máquina, microprogramação e circuitos eletrônicos, né, não precisa. Na parte de circuito eletrônico, talvez para quem for mexer na parte de manutenção, né, instalação de placa, essas coisas. Mas a gente aqui não vai projetar um circuito eletrônico, né? Isso aí realmente é o povo da engenharia elétrica, engenharia da computação. Tá bom? Então a gente vai ficar mais aqui para cima, sistema operacional para cima, utilitários e aplicativos. Beleza? Vocês ficaram com alguma dúvida, assim, nessa parte introdutória aí do capítulo 1? Tranquilo? Nossa, estamos com 15 alunos. Bastante, hein? E aí vocês, essa primeira parte, né, da quinzena, ela é baseada principalmente nesses slides iniciais aqui, tá? E aí, na outra tarefa, né, na outra atividade da quinzena, vocês vão mexer mais com a parte de histórico, daí para frente, né? E aí tem a aula lá também. Ok? Ok. Ok. Então, as nossas aulas, hoje a gente passou um pouco até do horário, né? Foi 1h30 aí de aula, mas é porque também tinha que apresentar, né, o planejamento da disciplina, etc. Por isso que demorou um pouco mais. Mas a ideia é que as nossas aulas sejam até mais curtas, né? E baseada mais em discussões. Só que aí eu preciso que vocês estudem os materiais, né? Para a gente poder ter o que discutir, né? E aí depende muito de vocês. A dinâmica dessa disciplina depende muito da turma, né? Se vocês têm mais dificuldades, estão estudando material, né, trazem mais dúvidas, a aula vai ficando mais dinâmica, né? Se não trouxerem nada, vai ser um blá 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 aqui, né, de pelo menos 1h, 50 minutos aí. Tá bom? E aí, gente, dúvidas, vocês podem usar o AVA lá à vontade, os fóruns, pode usar o nosso grupo do Telegram, né? Vocês podem ficar à vontade. Só não prometo responder final de semana, né? Mas eu tento sempre responder assim até bem rápido. Tá bom? Tranquilo. Matheus, dorme não, Matheus? Acorda aí. Beleza, gente. Obrigado aí. Até a próxima. Valeu. Professor, boa noite. Até a Boa próxima, noite. professor. Boa noite. Boa noite. Até mais. Então, professor, até a próxima. Valeu.